As palavras são de agradecimento à Abracrim, na pessoa do presidente Elias. Eu vou pedir desculpas a todos, eu lerei um trecho aqui de um texto, eu sei o quanto isso é cansativo, o quanto nós não estamos acostumados, às vezes, com intervenções e leituras, mas eu peço licença para ler esse trecho de um texto maior, de um texto de um parecer que foi apresentado ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no âmbito de um processo que se desenvolveu em Portugal. Este parecer inteiro será publicado brevemente, o livro será lançado no Seminário Internacional a ser promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, pelo IBCCRIM. Mas eu separei esse trecho, porque esse trecho fala do juiz Sérgio Fernando Moro. A primeira parte do parecer, apresentado a um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, busca rastrear a atuação estratégica de alguém que abandona a magistratura, se afasta de forma muito clara do exercício digno, respeitável, indispensável para o Estado de Direito, que é o exercício da função de magistrado, e opta por uma atuação política. Opta por uma atuação política que, entre as inúmeras consequências, produziu um desarranjo institucional em nosso país, extremamente débil em termos de experiências democráticas. É necessário que os juristas brasileiros, que as juristas brasileiras que tenham, não tenham medo, que tenham a coragem de dar nome aos bois, de mostrar, de tocar na ferida, porque no passado, juristas que até hoje são incensados e aplaudidos, entregaram a mulher de Luiz Carlos Prestes aos nazistas. No passado, juristas que são incensados e aplaudidos até hoje, declararam legal um golpe de Estado, um militar empresarial. Apoiaram a declaração de vacância da presidência da República, com o presidente da República ainda no país, acossado pela violência arbitrária das Forças Armadas. É muito fácil olhar para o passado e ter a coragem de dizer: se eu estivesse lá, eu teria agido diferente. Não teria permitido a extradição de Olga Benário, não teria votado, ratificando a declaração de vacância do cargo de João Goulart. Nós vivemos no presente, é aqui que as atitudes de coragem são exigidas. É agora que elas são exigidas. E é de nós que elas são exigidas. Então, peço desculpas e farei a leitura. Em 1930, parte das elites civis e militares insatisfeitas com o domínio de São Paulo, Minas Gerais, romperam com o governo central e levaram ao poder o candidato derrotado nas eleições à presidência da República, Getúlio Dornelles Vargas, com a promessa de efetiva democratização do país. Malgrado promulgada a Constituição que se orientava aos propósitos da democratização em 1934, fato é que, em 1937, Getúlio Vargas lidera golpe de Estado de nítida feição autoritária e inaugura o período que veio a ser conhecido como Estado Novo, ou com mais justiça histórica, ditadura Vargas. É deste tempo, e com claro propósito de servir à perseguição dos opositores à ditadura, fechado o Congresso Nacional, que Getúlio Vargas outorga o Código de Processo Penal em outubro de 1941, editando o diploma que valerá para todas as causas processuais penais e, com isso, revogando o modelo de Códigos de Processo Penal estaduais. O mentor intelectual desse programa, o ministro da Justiça e Negócios Interiores, Francisco Campos, notabilizou-se como o mais influente intelectual brasileiro do pensamento autoritário, e sua derradeira atuação política será marcada pela redação do texto do primeiro ato institucional da ditadura empresarial militar que se instalou no país em 1964. A exposição de motivos do Código de Processo Penal, redigida por Francisco Campos, muito claramente define os marcos autoritários do processo criminal que se consagrou desde aquela época. E eu destaco algumas características. Concentração de poderes de investigação, instrução e decisão nas mãos do juiz criminal,
que os exercia podendo manejar de modo quase incontrolável medidas de coerção, que na prática invertiam o ônus da prova e estabeleciam um tipo de presunção geral contra réu, uma presunção contra réu. É certo que o Código sofreu expressivas alterações desde o início de sua aplicação. O significado jurídico dessas modificações legais não é coerente ou unívoco, e isso é compreensível à luz da própria história brasileira recente, com as nuances da ditadura brasileira, competição entre forças políticas e especificidades de nosso processo político de transição, que refletiram, às vezes, de modo paradoxal, na produção das normas jurídicas do processo penal. Aqui uma explicação. Quando eu falo de modo paradoxal, porque uma das principais leis de liberdade que no período da ditadura empresarial militar nós tivemos, ela resultou da necessidade que o governo militar tinha de conferir proteção ao torturador Sérgio Paranhos Fleury, que se viu de forma surpreendente processado em São Paulo numa atuação corajosa do promotor de justiça Hélio Bicudo e também de forma ainda mais surpreendente pronunciado e levado a júri quando imaginava que gozava de uma imunidade, uma camada de imunidade que o regime do ditador Ernesto Geisel então lhe conferia. Tivemos uma alteração do Código de Processo Penal que estabeleceu uma possibilidade deste tipo de acusado aguardar em liberdade o julgamento. Olha o paradoxo, doutor Fernando. O senhor tem um pai que viveu essa época, que foi exilado interno no Brasil por ato arbitrário do regime militar empresarial. Uma regra de liberdade produzida para proteger um torturador. Adverte, todavia, que o eixo estruturante do processo não deixou de ser autoritário, embora às vezes matizado, e que a melhor doutrina jurídica tende a compreender essas permanências autoritárias como resultado de uma mitologia que predomina nesse âmbito e que mantém o juiz criminal convencido, em sua maioria, de que tem por função realizar a segurança pública e assegurar a paz social, punindo exemplarmente os criminosos. Não está nesse texto, esse texto tem alguns meses, mas está no prefácio a um livro que também será lançado no Seminário Internacional do IBCCRIM, de autoria de um dos maiores processualistas penais, na minha opinião, hoje, Ricardo Jacobsen Glockner, professor da PUC do Rio Grande do Sul. Está no texto, no prefácio que fiz para o livro do professor Ricardo, uma nota ali que eu extraio de uma palestra do ministro Luiz Roberto Barroso aos magistrados no Congresso Nacional da Magistratura, na qual ele parabeniza os magistrados que estão sabendo honrar o combate à corrupção no país. E eu fiz questão de colocar o link no artigo, porque, como eu disse, todos nós teremos que prestar contas à história. Todos nós temos que prestar contas à história. O mito autoritário do processo penal inverterá ideologicamente a secular crítica da criminologia latino-americana, de que a justiça criminal persegue de modo preferencial os pobres negros das periferias das grandes cidades e, conectada às classes médias pelo discurso de combate à corrupção, estará nos alicerces das ações de motivação política que inspiram a atual cruzada contra a corrupção, naturalmente entre aspas, inequivocamente comandada pelo juiz federal Sérgio Fernando Moro, cuja exposição midiática planejada estrategicamente incentivará a constituição de um gueto no sistema criminal, infenso às garantias do processo previstas na Constituição, promulgada em 1988, após o fim da nossa mais recente ditadura. No lugar de ampliar o respeito às garantias do processo, o discurso de combate à corrupção reclamará para o processo penal contra as pessoas hipoteticamente poderosas a incidência de práticas de exceção às regras previstas na Constituição da República e em tratados internacionais de direitos humanos. A exceção, como será visto, é advogada às escâncaras por determinados juízes e tribunais, recorrendo-se articuladamente ao apoio da comunicação social. E em várias notas de rodapé, eu seleciono trechos de entrevistas, eu não chamaria de entrevistas, de propagandas que são publicadas em revistas de circulação nacional, exatamente incensando esse novo perfil da magistratura combativa brasileira. Falaremos da magistratura combativa brasileira no final. A percepção da estratégia bem-sucedida de instituição de um território jurídico de exceção no âmbito do processo penal brasileiro
demanda seja delineado o contexto da citada disputa de natureza política e jurídica, contexto que é constituído por um conjunto de circunstâncias peculiares aos tempos inaugurados com o fim da Guerra Fria. Em primeiro lugar, naturalmente, articula-se a promulgação da nossa Constituição. Com efeito, o projeto constitucional de transição para a democracia buscou amparar-se no fortalecimento do patrimônio de direitos e garantias individuais, direitos e garantias que as ditaduras brasileiras do século XX haviam sacrificado de modo legal e sistemático. A consecução desse projeto dependia do reconhecimento da eficácia normativa das regras constitucionais. Mais um parênteses aqui para os mais jovens, para as mais jovens. Somos os mais velhos aqui de uma época em que as normas constitucionais, as regras constitucionais, os princípios constitucionais, eles podiam orientar, eles podiam sugerir, eles não eram necessariamente um imperativo. Eu ingressei na faculdade no ano seguinte ao fechamento do Congresso Nacional e a edição pelo, mais uma vez, general Ernesto Geisel, dos pacotes de abril. E um parêntese dentro do parêntese, este general, que era considerado o páter da transição brasileira, que aparece nos documentos recentemente revelados como sendo o chefe de Estado que chancelou homicídios praticados por agentes de Estado em nosso país. Então, é muito importante que pensemos que não tem dita branda, ditadura é ditadura, autoritarismo é autoritarismo, com toga, sem toga, com vestimentas militares, sem vestimentas militares. A consecução desse projeto dependia do reconhecimento da eficácia dessas normas, de uma efetiva fiscalização de constitucionalidade de leis e atos normativos. Agradeço pelas luzes. Expurgando-se os anteriores, não, se puder deixar as luzes, eu agradeço. Muito obrigado. Eu sou velhinho e estou ceguinho, então, obrigado. E pela assunção da parte dos juízes criminais de sua função de garantidores da legalidade processual penal e penal. Quer dizer, a lógica do sistema da Constituição é de ter os juízes como garantidores da legalidade penal e processual penal. Para atender a este ambicioso projeto, a Constituição estipulou um conjunto de ferramentas conceituais e jurídicas, que, vistas elas em perspectiva geral e em tese, abrigando distintas tradições de controle de constitucionalidade, são motivo de orgulho da doutrina constitucional brasileira. Também observando o propósito de fazer o Brasil ingressar, na prática, no conjunto dos povos de tradição democrática, a Constituição separou escrupulosamente as tarefas de e na persecução criminal, a cargo da autoridade policial, do Ministério Público, da Defesa e do juiz. Em geral, aceita-se que o Estatuto Jurídico tem optado, que a Constituição tem optado por uma estrutura acusatória do processo penal. Ao menos 2 resultados seriam legitimamente esperados, e a ausência deles revela parte dos sintomas das permanências autoritárias referidas. Tenho certeza que ontem à noite, pelo meu queridíssimo amigo e colega Rubens Casara, e também em texto clássico já pelo professor da UERJ, Cristiano Fragoso, a completa incompatibilidade de propósitos e narrativas entre um Código de Processo Penal a serviço do controle autoritário da população e as premissas democráticas da nova ordem constitucional. Haveria de surgir um ambiente favorável à edição de um novo Código de Processo Penal. Tínhamos um Código de Processo Penal do Estado Novo, inspirado pelas pretensões autoritárias de Francisco Campos. Uma Constituição democrática, voraz no sentido de partilhar direitos, também partilhar responsabilidades. Não fazia sentido permanecermos com o Código de Processo Penal de 1941. E também eu registro aqui, e isso ficou bastante claro, o texto é muito maior, como eu disse, bastante exposto para os juízes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Confiava-se que os mecanismos de controle de constitucionalidade, como ocorreu na Itália, eles cumprissem um papel muito importante no direito brasileiro, filtrando as normas processuais penais manifestamente inconstitucionais e não as deixando sobreviver. Digo aqui, nenhuma coisa nem outra aconteceu. Comprovando a histórica tese de seu absoluto desligamento do restante da realidade latino-americana, porque nós imaginamos que os chilenos, os equatorianos, os venezuelanos, os bolivianos são ignorantes, analfabetos, despreparados. Eles são donos de uma cultura jurídica que hoje, para nossa tristeza, é infinitamente superior à cultura jurídica brasileira. Devíamos nos envergonhar. Devíamos nos envergonhar. Nós fechamos, nós viramos, falamos português, eles falam espanhol, viramos de costas para eles.
O Brasil não seguiu a tendência da esmagadora maioria das nações do subcontinente, que em maior ou menor velocidade substituíram obsoletos e autoritários diplomas de regência do processo penal por códigos conformados às orientações de garantia e eficiência que dimanam do Sistema Regional de Direitos Humanos, particularmente das decisões e atos normativos, são os famosos informes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os advogados criminais têm que se municiar com estes informes. Os advogados criminais têm que se municiar com as decisões da Corte Interamericana. Têm que enfrentar, desde o juiz singular da mais remota comarca ao Supremo Tribunal Federal, tem que enfrentar os argumentos do autoritarismo com as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Elas integram o nosso ordenamento jurídico, elas fazem parte do nosso ordenamento jurídico. A nossa ignorância favorece o arbítrio. Aí eu listo aqui só 18 novos códigos de processo penal no ambiente latino-americano pós-transição para a democracia. Lembrando que em alguns países há códigos de processo penal dos estados, das províncias. O jurista chileno Cristian Riego, que integrou a equipe responsável por acompanhar o processo político de implantação de modelos acusatórios de processo penal na América Latina, recém-democratizada, define com clareza o horizonte das expectativas de mudança. Cito aqui o professor Cristian Riego. A justiça na América Latina tem estado submetida nos últimos anos a um processo intenso de transformação institucional e processual. Quizás seja o caso mais paradigmático da reforma processual penal implementada na grande maioria dos países da região, por meio da qual se substituíram diversas formas de sistemas inquisitivos por novos modelos de ajuizamento acusatórios. Esta reforma significou mudanças profundas no desenho processual, como, por exemplo, a introdução do processo baseado em audiências orais. Porém, também reformas institucionais, com a criação de novas agências estatais, como, por exemplo, foi aqui dito na brilhantíssima palestra da professora Fernanda Martins, a criação das defensorias públicas, transformações ao nível da gestão das instituições já existentes. Sem embargo, volto eu, agora sou eu falando, sem embargo, do esforço desenvolvido no restante da América Latina para promover sensível, fundamental e necessária mudança institucional no campo delicado da justiça criminal, na prática no Brasil, a experiência é de que o que se tem reforça o diagnóstico do jurista argentino Alberto Binder, um processo penal inquisitorial reformado. Continuamos com o processo penal inquisitorial na prática. Esta percepção é fortalecida ao serem lançados os olhos no resultado concreto do controle de constitucionalidade incidente desde 1988 sobre as regras do CPP brasileiro. Aí eu apresento um quadro que é de uma pobreza franciscana do controle de constitucionalidade sobre regras do processo penal. Naquela ocasião, havia sido deferida a liminar, depois de um longo tempo de hibernação, havia sido deferida a medida liminar na ação constitucional, que afinal foi julgada esta semana. A medida Gilmar Mendes tinha deferido e era o que escapava da normalidade. Sigo eu. Tive a ocasião de definir o modelo brasileiro como processo penal de aparência acusatória. Com efeito, pelo menos desde 1988, ao juiz criminal brasileiro é vedado iniciar o processo por meio de acusação dele próprio, e desde 2008 ele também está proibido de alterar o conteúdo da acusação sem requerimento prévio do Ministério Público. Concretamente, no entanto, o juiz criminal segue com poderes de instrução no curso do processo, e sem embargo de não estar autorizado a produzir elementos probatórios na investigação preliminar, na prática, raramente controla esta etapa, recebendo acriticamente o material colhido pela polícia, que, na maioria dos casos, dirige a instrução preliminar. Mais um parênteses aqui. Vamos tentar nos 5 minutos. Mais um parênteses aqui. Esse texto é genérico, porque eu falo aqui da justiça criminal, mas nas análises que eu fiz da atuação do juiz Sérgio Moro a partir do Banestado, as intervenções dele, a condução dele ativa das investigações criminais são inequívocas, inescondíveis. Ele domina a investigação criminal com mais empenho que o Ministério Público gostaria de ter sobre a polícia. E é interessante porque, em vários momentos, ele chega a divertir o Ministério Público da sua incapacidade de ser um bom acusador. É isso. E é contra isso que estamos nos batendo. Assim, por exemplo,
fala aqui da prisão preventiva de ofício, das interceptações telefônicas, menciona um tema que me é caro, porque é onde as questões são decididas, não há definição de estándares probatórios, de modo que tanto se dificulta o controle da correta aplicação do indúbio pro réu, majoritariamente em prejuízo da defesa, como se despreza o dever judicial de controlar a execução dos procedimentos probatórios. A maioria dos juízes criminais desconhece, por exemplo, como são armazenados os dados obtidos por meio de medidas cautelares de cunho probatório. Tampouco examina a preservação da cadeia de custódia das provas, que é onde são manipulados elementos estrategicamente para se construir não apenas hipóteses acusatórias irreais, mas também, em sentido contrário, para estabelecer alguns espaços de imunidade que interessam a determinados setores das elites do nosso país. A predominância da mentalidade inquisitorial é mais acentuada no tema da prova penal, seja porque não há uniformidade da linguagem quanto às etapas dessa atividade, como também porque atualmente se produz confusão entre o âmbito de produção e avaliação da prova, apesar da reforma de 2008. E aqui eu vou aproveitar que nós temos quase 1000 advogados criminais para fazer uma proposta. Que juízes falem em verdade real, eu até compreendo, porque faz parte de uma estratégia política de consolidação do poder. Que advogados falem de verdade real, além de estar empoderando o autoritarismo, estão falando uma grande bobagem. Estão falando uma grande bobagem. Advogado que fala em verdade real não pode atuar no crime, porque é um assessor do Ministério Público. É um assessor do Ministério Público. A tarefa de avaliação da prova tende a prevalecer em determinado controle sobre a produção dos elementos probatórios, em virtude da força persuasiva da ideia ainda vigente da verdade real. A audiência subvalorizada, etc, etc. Pois bem, neste contexto todo, e aí, eu vou lá, eu vou apreendendo as manifestações do juiz Sérgio Moro em processos, por meio da comunicação social e dirigidas a seus colegas magistrados. E ele traça 4 eixos para a eficaz atividade de controle da corrupção pelos magistrados. Ele começa dizendo que é necessário, palavras de Sérgio Fernando Moro, é necessária a atuação de juízes de assalto, entre aspas, juízes de assalto, magistrados que tomam uma postura ativa antigovernamental. Ele está falando isso no período de 2003 a 2014. Ele está propondo juízes, eu vou repetir, palavras dele, está em entre aspas, juízes de assalto. Assim, Sérgio Fernando Moro, assim como a educação de massa abriu o caminho às universidades para as classes baixas, esse é o sujeito, né? O ciclo de protesto do final da década de 60 influenciou as atitudes políticas de uma geração. No sistema judicial, os assim chamados pretores de assalto, juízes de ataque, isto é, juízes que tomam uma postura ativa, usando a lei para reduzir a injustiça social, tomam frequentemente posturas antigovernamentais em matéria de direito de trabalho, ambiental, etc. Doutora Valesca, nós estamos lidando com juízes de assalto. Outros povos já lidaram com eles e perderam. Foi necessária a ajuda externa para recuperarem um sentido da humanidade. Eu estou me referindo à magistratura alemã dos anos 30 e início dos anos 40. Estou me referindo à magistratura, já vi, muito obrigado. Estou me referindo à magistratura alemã do final dos anos 30 e anos 40. Comentava com a doutora Valesca que esta semana, na quarta-feira, assistindo a transmissão de um julgamento, eu me vi transportado para uma corte de justiça criminal da Alemanha em 1939. Em 1939. Mas eu não estou na Alemanha em 1939 e, infelizmente, os aliados não virão nos salvar. Ou nos salvamos nós próprios, ou então vamos padecer diante do autoritarismo. Não basta isso. O que diz mais Sérgio Fernando Moro? É necessário o incentivo à colaboração de suspeitos, mediante o emprego
da astúcia, consistente, por exemplo, em disseminar informações falsas a respeito de confissões. Está gravando, né? Então vamos lá. Entre aspas. Tudo tem nota de rodapé, porque eu sou professor universitário. A estratégia de ação adotada pelos magistrados incentivava os investigados a colaborar com a justiça. A estratégia de investigação adotada desde o início do inquérito submetia os suspeitos à pressão de tomar decisão quanto a confessar, espalhando a suspeita de que outros já teriam confessado e levantando a perspectiva de permanência na prisão, pelo menos no período da custódia preventiva no caso de manutenção do silêncio, ou vice-versa, de soltura imediata no caso de uma confissão. Uma situação análoga do arquétipo, do famoso dilema do prisioneiro. Vou parar aqui a citação do Sérgio Fernando Moro. Quase cometi uma injustiça grave, né? Confundindo o Sérgio Fernando Moro com um dos grandes juristas brasileiros pela democracia, que é o nosso procurador Sérgio de Moro Hamilton daqui. Mas vou parar aqui para também chamar atenção para um fato. Ignorância ajuda muito o adversário. Quando se fala em dilema do prisioneiro aqui, se fala numa interface entre direito e economia. E existem inúmeras abordagens do dilema do prisioneiro. Como ele menciona o dilema do prisioneiro, ele menciona estándares de prova, redução dos estándares de prova, dúvida razoável e etc. E faz um manejo absolutamente equivocado, rasteiro, frágil, destas categorias que têm origem em outra tradição jurídica. Querendo ou não, com a globalização jurídica, nós temos que dominar esses conceitos, nós temos que estudar isso, no mínimo para dizer, está errado, está mal feito. Não é assim. Se fizesse certo, não daria o resultado que está pretendendo, mas, além de tudo, está errado. Além de tudo, está errado. Aí vai. Só mais dois. Uso intensivo da imprensa, vazando informações. Não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. E a outra, a última, que é aquela que eu convoco toda a advocacia criminal brasileira, advogadas e advogados criminais, a caminhar juntos. Né? A limitação da presunção de inocência via de interpretação contra a legem. Nós temos a ADC lá, nós temos as ADCs, nós não vamos sossegar enquanto a presunção de inocência não voltar ao país. Nós não vamos dormir enquanto ela não voltar ao país. Desculpem, mas como diz meu colega professor Adriano Pilati, não tem arrego. Não tem arrego. Então é isso aqui. Esse modelo pós-Lava Jato é um modelo contra a Constituição. Ao contrário do que diz, eu encerro minha fala assim, ao contrário do que diz o ministro Luiz Roberto Barroso, não é hipergarantista a aplicação da Constituição. Não há hipergarantismo na aplicação da Constituição. A aplicação da Constituição é dever de todo cidadão, seja ele agente público ou não. E é um dever especial dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que nós temos que fazer e é em relação a isso que temos que lutar. Muito obrigado.